Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos no 33º dia deste nosso retiro quaresmal. Nós estamos fazendo as meditações do livro Amando a Jesus Cristo. Hoje estamos na página 268, para quem tem o livro. Eu gostaria de hoje fazer uma meditação com vocês de Santo Agostinho, hoje de Santo Agostinho. E que meditação linda ele vai fazer para nós, diante deste Evangelho. Nós percebemos no Evangelho que os fariseus, os homens daquela época, colocam uma mulher adúltera, portanto uma mulher que está cometendo um pecado grave, e colocam ela na frente de Jesus. Mas o motivo do Evangelho é claro. Eles colocam aquela mulher diante de Jesus, claro, tanto no interesse de acusar a mulher, de condenar aquela mulher, porque assim a lei ordenava, mas eles querem acusar Jesus. Eles querem arrumar uma emboscada para Jesus. Olha como este povo é cruel. Estamos nos aproximando da Semana Santa e a igreja está nos mostrando que a todo instante este povo quer arrumar um jeito de matar Jesus. No final das contas, nós vamos ver lá na frente que não encontraram nada e que mesmo assim o mataram. O próprio Pilatos, depois ele vai dizer: como é que vocês querem que eu o mate? Eu não encontrei nenhuma culpa nele. E aí o povo fala: agora nós não encontramos também, que mate ele mesmo assim, crucificam. Essa é a verdade. Nós estamos diante de um evangelho aonde querem acusar Jesus. E Santo Agostinho começa: por que provocar o Senhor? Havia detectado ele algum delito? Aquela mulher estava preocupada com ele de alguma maneira? Qual então o significado de a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo? Compreendamos, irmãos, que uma gentileza maravilhosa brilhou preeminentemente no Senhor. Consequentemente, como mestre, e nesse evangelho a gente vai ver isso, como mestre ele trouxe a verdade, como libertador ele trouxe a gentileza, e como protetor ele trouxe a justiça. Neste evangelho nós vamos ver o Senhor mostrando a sua verdade, nós vamos ver o Senhor mostrando a sua gentileza e nós vamos ver o Senhor mostrando a sua justiça. Quando falou sua verdade foi reconhecida, quando não foi provocada a ira contra seus inimigos, sua mansidão foi elogiada. Diante de sua verdade e mansidão, seus inimigos eram atormentados com malícia e com inveja. Diante de sua justiça colocaram uma pedra de tropeço. De que maneira? Então Santo Agostinho está começando a dizer: nós neste evangelho vamos ver a verdade e a mansidão de Jesus, e isto vai provocar neles a malícia e a inveja. A lei ordenava o quê? Preste atenção, a lei ordenava que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas. E certamente a lei não poderia ordenar o que era injusto. Se alguém dissesse algo diferente do que ordenava, seria declarado injusto. Então veja, a lei ordenava que toda mulher pega em adultério fosse apedrejada. E quem dissesse contrário a isso, era um injusto. Portanto, disseram entre si: ele é considerado verdadeiro. Jesus, ele é considerado verdadeiro. Ele aparenta ser manso. Uma acusação deve ser buscada contra ele a respeito da sua justiça. Vamos apresentar uma mulher apanhada em adultério. Veja, deve ter tido uma reunião entre eles.
Vamos apresentar uma mulher apanhada em adultério. Digamos-lhe o que a lei ordena a respeito disso. Se ele aprovar o apedrejamento, ele não mostrará a sua brandura. Então qual é a estratégia? Vamos apresentar uma mulher adúltera. Se ele disser que tem que apedrejar ela, ele não é manso. Ele é uma pessoa que não tem essa mansidão que o povo acha que ele tem. Digamos que a lei ordena a respeito disso. Se ele aprovar o apedrejamento, não mostrará a sua brandura. Se consentir em deixá-la ir, não guardará a sua justiça. Então veja, Jesus vai ser colocado numa sinuca de bico. Se Jesus mandar apedrejar ela, ele não é manso, ele não é brando. E se Jesus não mandar apedrejar, ele não é justo, porque a lei manda apedrejar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Jesus está na sinuca de bico. Eles querem pegar Jesus de qualquer jeito. Mas para que não perca a fama de gentileza, pela qual se tornou objeto de amor ao povo, sem dúvida dirá que ela deve ser liberta. Então eles já estavam armando tudo. Ele é um homem gentil, ele é um homem manso, é por isso que ele tem a estima de todo o povo. Mas se ele a libertá-la, nós vamos dizer que ele não é justo. Mas para que não perca, portanto, encontramos uma oportunidade de acusá-lo, e o acusamos de ser um transgressor da lei, dizendo-lhe: tu és o inimigo da lei, tu respondeste contra Moisés, contra aquele que deu a lei, por meio de Moisés, és digno de morte, deve ser apedrejado com esta mulher. Olha qual era a estratégia deles. A gente vai pegar ele, porque com certeza ele vai libertar essa mulher, mas no que ele libertar ela, ele vai ser considerado injusto, porque não vai contra a lei de Moisés. Então nós vamos apedrejar ele e a mulher. Pronto. Está entendendo? Homens maus. Por meio dessas palavras e sentimentos, queriam inflamar a inveja contra ele, incitar a acusação e fazer com que a sua condenação fosse exigida. Então, ou seja, eles queriam a qualquer custo que o povo se voltasse contra Jesus. Repito, eles, mais do que acusar a mulher, eles queriam acusar Jesus. De fato, era a perversidade contra a retidão de Santo Agostinho. E de fato era a falsidade contra a verdade. O coração corrupto contra o coração reto. Então, de um lado, a falsidade dos fariseus contra a verdade de Jesus. De um lado, a falsidade dos fariseus contra a verdade de Jesus. De um lado, o coração corrupto dos fariseus contra o coração reto de Jesus. A loucura contra a sabedoria. Quem é que vai ganhar essa batalha? Quem é que ganha essa batalha, minha gente? Aqueles homens prepararam as armadilhas na quais enfiariam as próprias cabeças. A armadilha que eles estavam criando era a armadilha que eles iriam cair. Você já viu isso alguma vez? A armadilha que alguém planeja contra você é a armadilha que ele cai? Então o Senhor, ao responder, guardará a justiça e não se desviará da mansidão. E o que nós vamos ver? Ou nós vamos pegar ele pela mansidão, ele não vai ser manso, ou ele não vai ser justo. Jesus vai dar uma resposta que vai ser manso e vai ser justo ao mesmo tempo. Não foi preso aquele para quem o laço foi armado, mas sim aqueles que o armaram. Eles não creram naquele que os poderia arrancar da rede. Que resposta o Senhor Jesus deu? Como respondeu a verdade? Como respondeu a sabedoria? Como a verdade que Jesus respondeu? Como a sabedoria que Jesus respondeu? Como respondeu
a justiça contra a qual uma falsa acusação estava armada. Ele não disse assim: não a apedrejem. Ele não falou isso, não a apedrejem, para não parecer falar contra a lei de Moisés. Olha a primeira coisa que o Senhor usa para escapar. Ele poderia ter dito: não apedrejem essa mulher. Em nenhum momento ele diz isso, para não parecer que ele está indo contra a lei de Moisés. Mas Deus permitiu que dissesse: seja apedrejada, porque não veio para perder o que havia encontrado, mas para buscar o que havia perdido. O que respondeu? Vejo como é cheio de justiça, com cheio de mansidão e verdade. Aquele que não tem pecado de sua parte, disse que primeiro atire uma pedra contra ela. Aí Santo Agostinho diz: que resposta sábia. Jesus então não diz para não apedrejar, mas Jesus disse: pode apedrejar. Mas espera aí, antes de apedrejar, atira primeiro aquele que não tem nenhum pecado. Foi sábio ou não foi a resposta? Rapaz, a gente não ia saber se livrar dessa não. Repito, se ele manda apedrejar, ele não está sendo manso. Se ele não manda apedrejar, ele não está sendo justo. Como é que escapa disso? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A sabedoria está falando. Nos lembra aquela resposta, lembra aquele caso do Antigo Testamento, aonde duas mulheres dizem que ele é teu filho? Lembram dessa? Duas mulheres dizem: é meu filho. E aí a resposta é: então vamos fazer o seguinte, pode matar, vão matar essa criança. Aí a mãe, aí é claro, a mãe vai dizer: não, não mate a criança. Quando a mãe se acusa, quando a mãe protege, pronto, já sei quem é a mãe. A outra falou: pode matar. Resposta de sabedoria. Jesus está dando uma resposta de sabedoria. Ele os enviou para dentro de si mesmos, sem olhar para dentro de si, acusavam e censuravam, não examinavam interiormente. Olha que forte isso. O que Jesus fez? Eles estavam olhando para o adultério daquela mulher. Quando Jesus fala para eles: atire a primeira pedra quem nunca pecou. O que Jesus está fazendo? Em vez de eles olharem para eles mesmos, para aquela mulher, Jesus está pedindo para eles olhar para dentro deles mesmos e ver os pecados que eles têm dentro deles. Às vezes, a gente pode até imaginar, talvez aquela mulher adúltera, algum daqueles homens que estava querendo apedrejar foi um dos que fizeram relação com ela. Talvez. Veja, Jesus está dizendo: tira os olhos dela um pouquinho e veja que você tem os mesmos pecados que ela. Porque toda vez que a gente acusa alguém, meu irmão e minha irmã, por que a gente erra? Porque também nós temos pecados. Quem é você para tirar a trave do olho do irmão, ou melhor, o cisco do olho do irmão, se você tem uma trave na tua? Mas eu não sou adúltero, mas é um fofoqueiro. Qual é a diferença do pecado do adultério para o pecado da fofoca? Pecado do adultério, pecado mortal. Pecado da fofoca, pecado mortal. Mas eu não sou adúltero, mas mora junto. Não casou na igreja até hoje. Qual é a diferença do adultério para quem mora junto? Nenhuma. Um está pegando pecado grave, o outro também está pecando pecado grave. Mesma coisinha, meu filho. Mesma coisa, está fazendo sexo sem a bênção de Deus, o outro está fazendo sexo fora do casamento também. Está tudo errado. Eu não sou adúltero, mas falta na missa no domingo. Qual é a diferença? Nenhuma. Um é pecado grave, o outro também é pecado grave. Está na mesma situação, meu filho. Eu não sou adúltero, mas não honra teu pai e tua mãe. Deu na mesma. Eu não sou adúltero, mas fala o nome de Deus em vão. Está pecando contra o nome de Deus.
Está na mesma situação. Eu não sou adúltero! Mas quando tem a primeira oportunidade, frauda. Quando tem a primeira oportunidade, rouba. Quando tem a primeira oportunidade, quer arrumar um benefício às custas, escondido. Está na mesma situação, meu filho. Eu não sou adúltero, mas vive sexo fora do casamento com o seu namorado, no seu noivado. Está na mesma situação, meu filho. Está dando para entender como a gente é hipócrita? A gente aponta o dedo para o outro, mas estamos em outros pecados, talvez não no mesmo, mas estamos em outros. Aquele povo todo estava acusando a adúltera, mas Jesus fez eles viajarem para dentro deles mesmos. E quando você olha para si, você entende que você não tem o direito de julgar ninguém. Viam a adúltera, mas não olhavam para si mesmos. Transgressores da lei, desejavam que fosse cumprida, mas com acusações sem amor. Não a cumpriam realmente. Era como se condenassem adúlteros pela castidade. Ó judeus, mestres e guardiões da lei, fariseus, vocês ouviram, mas ainda não o compreenderam como legislador. Jesus está tocando na ferida deles. Eu gostaria que essa palavra falasse muito ao seu coração, porque a gente tem um coração muito julgador. A gente tem um olhar muito julgador. O que significa para vocês? E aí, interessante, quando Jesus ele fala isso, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que ele começa a fazer? Diz a palavra que ele começa a escrever com o dedo no chão, não é isso? Santo Agostinho diz. O que significa para vocês quando escreve com o dedo no chão? A lei foi escrita pelo dedo de Deus. Olha que bonito isso. A Bíblia foi a lei foi escrita pelo dedo de Deus, mas escrita na pedra. Não foi isso que aconteceu? Na pedra com Moisés, o dedo de Deus escreveu na pedra. Não foi Moisés que escreveu. O dedo de Deus escreveu a tábua da lei. Escrita na pedra por causa do coração endurecido. Olha que interessante isso. Por que na pedra? Por causa de um coração de pedra que o homem tinha. É como se Jesus quisesse com o seu dedo colocar a sua lei dentro do coração de pedra do homem. E por isso Deus escreve a sua lei na pedra. Só que agora Ele não está escrevendo na pedra. Jesus não está escrevendo na pedra. Ele está escrevendo na terra. Que cada um de vocês, o Senhor agora escreveu na terra, porque estava buscando frutos. Agora Ele escreve na terra, porque Ele quer frutos. Antigamente ouvimos: cumpra-se a lei, apedrejem-se as adúlteras, mas é punindo-a que a lei deve ser cumprida por aqueles que devem ser punidos? Que cada um de vocês se considere, que olhe para dentro de si mesmo, suba ao tribunal da sua própria mente. Olha que lindo isso, minha gente. É preciso que nós entremos dentro de nós mesmos e subamos no tribunal da nossa própria mente. Cada um de vocês tem um tribunal dentro da sua própria mente, sim ou não? Que diz para você o que é certo e o que é errado. E diante de um ato que você cometeu, diante do tribunal da sua própria mente, você já vai encontrar respostas, se você fez certo, se você fez errado. E é por isso que o exame de consciência é o que muitas vezes vai te levar para o confessionário. Porque para ir para o confessionário, primeiro você precisa ir para o tribunal da sua mente. E no tribunal da sua mente, a tua mente vai dizer: você fez errado. E aí tudo que você fez de errado, você vai levar para o confessionário para receber perdão. Coloque-se no tribunal da sua própria consciência e obrigue-se a confessar. E aí não é possível que você, diante do tribunal da sua consciência, a tua consciência lhe acusando, a sua consciência lhe mostrando que você errou, não é possível que você não busque agora o padre para se confessar.
Então tem gente que já está 10 anos sem se confessar, tem gente que está 1 ano sem se confessar, tem gente que está mais de 5 anos sem se confessar, e eu sei que o tribunal da tua mente está dizendo tudo que você fez de errado, só que você ainda não teve coragem de buscar o confessionário. É preciso que o católico obrigue-se a se confessar, é uma obrigação. É claro, você não é obrigado a ir lá. Ninguém pode dizer que recebeu você está obrigado, alguém me obrigou a estar aqui. Não, você é livre. Só que se você não se confessa, você está sujo, cheio de pecados. Ele nos conhece. Ninguém conhece as coisas do homem, mas o espírito do homem que está nele. Cada um olhe cuidadosamente para si mesmo e descubra-se como um pecador. Olhando para dentro de nós mesmos, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que eu sou um grande pecador. Nós vamos ver que nós somos um grande miserável. E por isso nós precisamos de confessionário. Me desculpa, só não vai para o confessionário ou quem se acha muito santo, ou quem não acredita na misericórdia de Deus, ou quem quer viver no seu pecado, porque não vai para o confessionário quem quer viver no seu pecado, quem quer continuar. Aí não tem como ir para o confessionário mesmo. Caso contrário, deixem essa mulher ir embora, ou recebam junto com ela a penalidade da lei. Olha o que Jesus estava falando para eles, quando disse para eles atirarem a pedra quem nunca tem pecado. Ele começa a escrever no chão. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: ou vocês deixam essa mulher ir embora, ou vocês vão ter que ser apedrejados com ela, porque vocês também têm pecados. Se ele tivesse dito: não deixe a adúltera ser apedrejada, ele seria provado como injusto. Se dissesse: deixa ser apedrejada, ele não pareceria manso. Sendo manso e justo, ele disse: quem não tiver pecado de sua parte, que primeiro atire uma pedra nela. Esta é a voz da justiça, que ela, a pecadora, seja punida, mas não pelos pecadores. Olha que bonito isso. Ela tem que ser punida, mas não pelos pecadores. Gente, isso é muito forte. Por que você não pode julgar ninguém? Porque você também é pecador. Por que você não pode condenar ninguém? Porque você também é pecador. Quem é que pode julgar alguém? Somente quem é santo. Somente quem não tem culpa no cartório. Somente quem tem ficha limpa. Quem de nós aqui tem ficha limpa? Quem de nós aqui tem ficha limpa? Tem uns que estão com a ficha preta. Ninguém tem ficha limpa. É igual esses políticos aí. Se fosse eleger só quem tem ficha limpa, acho que acabou a política no mundo. Quem é que tem ficha limpa? Você tem ficha limpa? Então como é que você, ficha suja, quer condenar o outro ficha suja? Hein? Tem como? Não. Por isso quem que é o juiz? Jesus. Jesus é o verdadeiro juiz, porque ele não tem pecado. Só ele pode condenar, porque ele não tem pecado. E mesmo ele podendo julgar e condenar, ele diz: eu não condeno ninguém, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ele é a voz da justiça, que ela, a pecadora, seja punida, mas não pelos pecadores, que a lei seja cumprida, mas não pelos transgressores da mesma. Esta certamente é a voz da justiça, pela qual aqueles homens trespassados, como se de um dardo, olhando para si mesmos e se julgando culpados, um após outro, se retiraram. E aí eles foram começando a se sentir culpados, Foi tão forte a revelação que Deus fez para eles, que eles foram, um por um, saindo de fininho. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Começou lá o Raul Gil. Raul Gil começou ali. Pegue seu banquinho, saia de mansinho.
Os dois foram deixados sozinhos. Olha que linda essa cena. Saiu todo mundo. Eu não sei se alguém ficou bibisdoetando lá atrás das pedras, mas saiu todo mundo. Ficou só Jesus e a mulher. A desgraçada mulher e a misericórdia. Santo Agostinho fala: ficou a desgraçada mulher e a misericórdia. Mas o Senhor, tendo-os atingido com aquela flecha de justiça, não se dignou a dar atenção à queda deles, mas desviando seu olhar deles, novamente escreveu com o dedo no chão. Mas quando aquela mulher foi deixada sozinha e todos tinham saído, Cristo ergueu seus olhos para a mulher. Olha que bonito. Jesus estava com seus olhos neles, depois Jesus olhou seus olhos para a terra, e depois, quando estava só ele e a mulher, a desgraçada mulher, ele fitou os olhos dela. A misericórdia começou a fitar os olhos na desgraça daquela mulher. Ouvimos a voz da justiça, ouviremos também a voz da clemência. Suponho que aquela mulher ficou ainda mais apavorada quando ouviu que o Senhor disse: aquele que não tem pecado, primeiro atire a primeira pedra. Talvez aquela mulher também ficou apavorada. Meu Deus, eu também tenho então eu estou lascada também. Mas eles, voltando seus pensamentos para si mesmo, e por aquele mesmo afastamento, tendo confessado a respeito de si mesmos, haviam deixado a mulher com seu grande pecado para aquele que não tinha pecado. Aquela que tinha muito pecado, agora estava diante daquele que não tinha nenhum pecado. E porque ela ouviu, esperava ser punida por aquele em quem o pecado não poderia ser encontrado. E aquela mulher, quando Jesus fitou os olhos nela, ele achou: agora vai chegar a minha vez de ser punida. Eu acho que ele tirou todo mundo daqui para me dar uma bronca daquelas. Ou será que ele vai me matar sozinho? Será que ela não pensou isso? Será que ele não vai me matar agora? Mas Cristo, que havia rechaçado seus adversários com a palavra da justiça, erguendo os olhos de clemência, perguntou-lhe: ninguém te condenou, mulher? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele disse, e essa palavra foi libertadora para ela: nem eu te condeno. É lindo, não é, minha gente? Nem eu te condeno. Talvez tema ser condenada por mim, pois eu não tenho pecado. É como se Santo Agostinho coloca isso na boca de Jesus: talvez vocês temam ser condenada por mim. Eu tirei todos os que te condenavam, e talvez você tema ser condenada por mim, mas eu estou te dizendo: eu não te condeno. Você pode ter cometido o maior pecado do mundo, meu filho. Eu não sei qual é o seu pecado. Você pode ter cometido o maior pecado do mundo. Deus não quer condenar você. Deus não quer condenar você. Ei, você pode ter cometido o maior pecado do mundo. Deus vai sempre te amar apesar do seu pecado. Deus amava ela apesar do pecado dela. Deus nunca vai deixar de amar o pecador. Deus nunca vai deixar de amar o pecador. Você é amado por Deus. Você é amado. Frei, mas eu já fiz tanta besteira nessa vida. Não importa, Deus te ama. O que aconteceu, Senhor? Portanto, agora vamos lá. Esta daqui é o lado amoroso de Jesus, é a misericórdia de Jesus. Mas não se esqueça que Jesus também tem a justiça. O que aconteceu, Senhor? Santo Agostinho pergunta: portanto prefere o pecado? Parece que Jesus está gostando de ver o pecado ali? Não é bem assim, evidentemente. Marque o que se segue: vai e não peques mais. Alguém olhando, interessante, eu já vi muita gente mundana aí falando isso. Jesus acolheu a mulher adúltera. Jesus acolhe todo mundo. Jesus acolhe você do jeito que você é. Se você é adúltero, se você é homem, gosta de homem, se você é mulher, gosta de mulher, se você está no pecado, se você rouba, se você mente, não importa. Deus ama você do jeito que você é. Não vamos bagunçar as coisas.
Deus ama o pecador, mas não ama o seu pecado. É preciso separar. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Porque ele não tem pecado, ele odeia pecado. Então vamos lá. Santo Agostinho fala, lembra que Jesus disse depois para ela, se Jesus concordasse com o pecado dela, Jesus não teria dito, vai e não peques mais. Em outras palavras, deixa de ser adúltera, viu? Jesus perdoou ela, Jesus amou ela, só que na hora da despedida falou, agora vai criar vergonha na tua cara e deixa esse homem para lá. Nunca mais você manda zap para ele. Não quero saber mais de encontro. E volta para o teu casamento, minha filha. Porque teu marido está lá, te esperando. Foi isso que Jesus disse para ela. Amém? Para de ser sem vergonha. Vai e não peques mais. Isso mesmo. O Senhor condena o pecado, mas não o homem. Jesus condenou ela. Jesus condenou o pecado dela. O adultério. O adultério é condenável. É isso que o mundo não entende. Aí quando a gente condena o pecado, aí o mundo vai dizer para mim e para você, é preconceito. Vá tomar banho. Parece que não entende nada. A gente está falando uma coisa, eles entendem outra. A gente não está falando que estamos condenando a pessoa. Preconceito, discriminação, é se eu condeno a pessoa. Eu estou condenando o pecado dela, minha gente. Agora eu como padre posso aceitar o pecado? Não. Agora se uma pessoa pecadora entrar na minha igreja, eu vou abraçar ela, vou conversar com ela, vou acolher ela, não importa o seu pecado, eu vou conversar com você, vou abraçar você, vou te dar conselho, não importa, você pode ser o que você for. Agora eu nunca vou aceitar o seu pecado, é diferente. Interessante, é tão forte, tão grave que eu estou falando, que a gente falando determinadas coisas, eu posso receber até processo hoje em dia. Eu posso receber processo porque estou condenando um pecado. E eles vão me dizer que eu estou tendo preconceito. Não, não é preconceito, eu estou condenando o pecado. A pessoa, a gente ama, a gente conversa, a gente abraça, a gente acolhe. Agora não posso acolher o teu pecado. Eu não posso dizer que você está certo se você está errado. Agora, você quer viver o errado, vive. Eu estou pregando para quem quer ser santo. Eu estou pregando para quem quer viver a palavra de Deus. Se você quer viver tudo errado e desviado, vai viver isso aí. Jesus condena o pecado, mas não o homem. Vai e não peques mais. Se fosse defensor do pecado, ele diria, nem eu te condeno, vai e vive como tu queres. Aí Santo Agostinho disse, se ele não fosse condenar o pecado, ele diria assim, eu não te condeno, mulher, vai e vive o que você quiser. Esteja segura da minha libertação, por mais que peque, eu te livrarei de todo o castigo, até mesmo do inferno e dos algozes do mundo infernal. Jesus teria dito isso para ela, se Jesus não se preocupasse com o pecado. Vai, minha filha, vive do jeito que você quiser, olha, não importa o quanto que você peque, eu estou aqui para te perdoar sempre, e você não vai para o inferno, viu? Jesus disse isso? Não, vai e não peques mais. Porque os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu estou te dando perdão aqui hoje, mas você precisa mudar de vida. Agora, se você quiser se manter, continuar nesse pecado, aí vai complicar a sua vida. O Senhor é bom e reto. Portanto, temamos a verdade. Santo Agostinho coloca, temamos a verdade, minha gente. Nós que amamos a gentileza do Senhor, o Senhor é bom e reto. Você ama porque é doce, tema-o naquilo que ele está correto. Como manso disse, fiquei calado, mas como justo juiz diz, deve ficar sempre calado? O Senhor é misericordioso e compassivo, Ele é certamente. Adicione, longânime, cheio de clemência, mas tema o que vem por último, cheio de fidelidade. Para aqueles a quem suporta como pecadores, o julgará como desprezadores. Você tem que entender que Deus é misericórdia, sim ou não? Sim. E Deus está mostrando a sua misericórdia com essa mulher, sim ou não? Sim. Mas Deus também é justo. E se você não quiser se converter, a Bíblia tem várias passagens que os que não quiseram mudar de vida vão para onde?
Não se engane, é para mudar de vida nesta terra. Não mudando de vida, você vai experimentar a justiça de Deus, que é o quê? Vai para o inferno. Porque não quis mudar de vida. Mas o Senhor não é bom? Claro que Ele é, Ele está perdoando, Ele está amando, mas você precisa fazer a sua parte, e a sua parte é mudar. Ou desprezas como riquezas da sua bondade, tolerância, longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? A misericórdia de Deus, ela está te convidando ao quê, minha gente? A você mudar de vida. Deus é misericordioso, mas você precisa mudar sair do seu pecado, para que você experimente a misericórdia de Deus. Mas pela tua obstinação e coração impenitente vai acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Agora, se você não quiser se arrepender, você vai sofrer a ira de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Cada um vai receber o que plantou. Você não quis sair do seu pecado? Você vai receber, no dia do juízo, a punição por causa disso. A coisa é séria, minha gente. Portanto, no evangelho de hoje nós estamos vendo a misericórdia de Deus, mas nós também estamos vendo a justiça de Deus. O Senhor é manso, o Senhor é longânime, é misericordioso, mas o Senhor também é justo, o Senhor também é verdadeiro. Ele concede a ti espaço para correção, mas você ama e demora do julgamento mais que a correção dos seus caminhos. Ele está dando tempo para você se converter. E qual é o tempo de conversão? Agora, enquanto você está em vida, porque depois que você morrer, não tem mais tempo para se converter. Repete comigo, o tempo de conversão é agora. No dia que eu morrer, acabou. Você acha que depois que você morrer dá para se ajoelhar lá para Deus e falar: misericórdia, Senhor, por tudo que eu fiz de errado? Aí Deus vai olhar para você: não adianta agora. Agora não adianta. Até porque seria fácil, né? Depois de morrer, aí todo mundo ia viver desviadão mesmo. Aí pronto, vamos viver a vida. Porque no dia que a gente morrer, a gente pede perdão e está tudo resolvido. Não. Você só tem direito a mudar de vida enquanto você está. Aí vem algo muito sério. Se você só tem a chance de se converter, de se arrepender, de se confessar enquanto você está vivo, a pergunta que eu lhe faço é: e que dia você vai morrer? Aqui está um grande problema e ao mesmo tempo um grande perigo. Você sabia que você pode morrer hoje voltando para sua casa? Tomara que não aconteça. Mas você pode sofrer uma queda, um acidente, uma bala perdida, um assalto, um treco no teu coração, pá, caiu aqui, ó, pá. Você já sabe o dia da sua morte? Então muda de vida hoje. Eu tenho que estar pronto para morrer hoje. Você foi uma pessoa má ontem? Santo Agostinho está te perguntando: você foi uma pessoa má ontem? Seja uma pessoa boa hoje. Continue em sua maldade hoje? De qualquer forma, mude amanhã. Está sempre esperando pela misericórdia de Deus, faz grandes promessas para ti mesmo, como se Ele que te prometeu perdão por meio do arrependimento, te prometesse também uma vida mais longa. Você acha que você vai viver para sempre? Como sabe que o amanhã pode te trazer? Como é que você conhece o seu dia de amanhã, hein? Como é que você sabe que amanhã você vai estar vivo? Bem, você diz em seu coração:
Quando eu tiver corrigido meus caminhos, Deus vai tirar todos os meus pecados. Não podemos negar que Deus prometeu perdão àqueles que mudaram seus caminhos e são convertidos. Mas no mesmo profeta que você leu, que Deus prometeu perdão àqueles que se emendar, você não leu que Deus prometeu uma vida longa a ninguém. Aí você diz assim: não, mas lá na frente eu vou mudar, eu vou criar jeito, espera só mais um pouco, porque eu vou mudar de vida. A pergunta é: e você acha que você vai viver até lá? Então tem pessoa que diz assim: eu não casei ainda, mas daqui uns 5 anos a gente casa. E você sabe se você vai estar vivo daqui 5 anos? Se você quer casar, se você precisa casar, marca ano de 2022 o teu casamento, porque 2024, 2025, 2026 você não sabe se você vai estar vivo. Então se é para mudar de vida, agora. Está dando para entender? Olha para quem está do seu lado e diga: é agora, meu filho. Você não sabe que dia você vai morrer, não. Acorda para a sua vida. Amém? De ambos os lados estão os homens em perigo, tanto o lado da esperança quanto do desespero, das coisas e afeições contrárias. Quem se engana com a esperança? Aquele que diz: Deus é bom e misericordioso, deixe-me fazer o que eu quiser, deixa-me dar rédeas soltas às minhas luxúrias, deixa-me satisfazer os desejos de minha alma. Aí tem aqueles que pensam assim: mas você sabe de uma coisa? Deus é misericordioso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu vou transar à vontade, eu vou beber à vontade, vou comer à vontade, vou curtir a vida, comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Já que eu vou morrer, eu tenho que aproveitar. E no final de tudo, eu tenho um Deus que é bom, um Deus que é misericórdia. Aí ele enche o caneco e fala assim: Jesus também bebeu vinho, e vai enchendo o caneco. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E no final de tudo, Deus vai me perdoar sem vergonha. Deus não vai perdoar você que vive assim. Você vai estar buscando para você a ira de Deus. Porque no fundo essa pessoa sabe que está fazendo tudo errado, mas ela acredita que no final do tudo não vai dar em nada. É igual o cara que rouba e ele acha que nunca vai ser preso. Ele acha que pode fazer de tudo e nunca ninguém está vendo e nunca vai dar nada. Então é assim, ele vive com Deus a mesma coisa, a mesma relação. Não vai dar em nada, vai dar tudo certo. Só que de Deus você não engana, de Deus você não zomba. Você pode mentir para os homens desta terra, mas do julgamento de Deus você não corre, meu filho. Do julgamento de Deus você não corre. Por que é assim? Porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é generoso. Esses homens estão em perigo pela esperança. Então qual é a esperança deles? Deus vai me perdoar. Perigo por essa esperança. E aqueles que estão em perigo de desespero, que tendo caído em pecados graves, imaginando que não podem mais ser perdoados no arrependimento, acreditando que estão sem dúvida condenados à condenação, dizem consigo mesmos: já estamos destinados a ser condenados, por que não fazer o que nos agrada como gladiadores destinados à espada? Esta é a razão pela qual os homens desesperados são perigosos, não tendo mais nada a temer, devem ser temidos excessivamente. Aqueles a quem a esperança mata, a estes o desespero é que mata. Preste atenção, duas atitudes aqui. De um lado, eu faço o que eu quero e no final Deus vai me perdoar. Amém? Sem vergonha. Do outro lado tem um grupo de pessoas assim: eu já estou condenado mesmo. Eu não tenho salvação. Eu vou viver a desgraça mesmo. Ele não acredita num Deus que pode perdoá-lo. Gente, eu estou falando talvez a história de gente que mora com você. Talvez o teu marido já disse isso: eu estou perdido, mulher.
Quantas de vocês já ouviram? Não adianta rezar por mim, não. Sou um caso perdido. Então, de um lado, faço o que eu quero e no final de tudo Deus me perdoa. Do outro lado, eu já estou lascado, eu vou me lascar de vez. Os dois casos, essas pessoas de fato estão perdidas. Aquele caso lá, a pessoa precisa entender que Deus também é justo, que Deus vai punir ela dos seus pecados, que ela não pode viver daquele jeito. E neste caso aqui, a pessoa tem que encontrar o amor de Deus que quer perdoá-la. Ela não entendeu isso. Você tem perdão sim, meu filho. Não importa o pecado que você esteja, não importa o que você fez, Deus quer mudar você, e Ele tem poder para mudar o seu coração. Você deve temer que a esperança te mate. Quando esperar muito da misericórdia, terá caído em julgamento. Deve temer que o desespero te mate. Quando pensar que os pecados graves que cometeu não podem ser perdoados e por isso não quiser se arrepender, você incorrerá na sentença. Também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier o terror. Como então o Senhor trata aqueles que estão em perigo com essas duas doenças? Para aqueles que estão em perigo de esperança, Ele diz: não demores em te converteres ao Senhor, não adies de dia em dia, pois a cólera do Senhor virá de repente e Ele terá no dia do castigo. Para esse que vive a vida de qualquer jeito, Deus vai me perdoar. A palavra de Deus para você é: não fique adiando a sua conversão, se converta hoje, porque um dia o julgamento de Deus vai vir para a sua vida. Para aqueles que estão em perigo de desespero, o que ele diz? Se no entanto o mal renuncia a todos seus erros para praticar as minhas leis e seguir justiça e equidade, então ele viverá de certo e ele não há de perecer. Para esse que está aqui achando que não tem mais solução para ele, Deus diz para ele: tem solução sim, eu posso perdoar os teus pecados, eu posso te dar uma vida nova. Consequentemente, por causa daqueles que estão em perigo de desespero, oferece-nos um refúgio de perdão. E por aqueles que estão em perigo pela esperança, iludidos pela demora, tornou incerto o dia da morte. Você não sabe quando chegará o seu último dia. Você não sabe quando chegará o seu último dia. Você é ingrato apesar de ter o dia de hoje em que você pode melhorar. Você tem o dia de hoje para melhorar. Assim disse a mulher: não te condeno, mas estando seguro em relação ao passado, cuidado com o futuro. Nem eu te condenarei, e eu apaguei o que você fez, guardo o que te ordenei, para que possa encontrar o que prometi. Olha que bonito, eu apaguei o que você fez. Quando você entra no confessionário, preste atenção nisso, quando você entra no confessionário, Deus apaga os erros que você fez. Você entra com a ficha preta, você entra com a ficha suja, aí o sacerdote diz: eu te absolvo de tudo isso daí, e você sai com a ficha limpa. Dá para entender isso? Tanto é verdade que quando você volta ao confessionário, você não precisa mais confessar os pecados que você já confessou, porque Deus esqueceu deles, Deus apagou eles. Você só precisa confessar os pecados que ou você cometeu de novo, ou os pecados novos. Porque quando você sai da confissão, a tua ficha está limpa, porque Ele te perdoa. Se você tem que mudar de vida, filho, mude. Deus é misericórdia para te perdoar. Amém? Qualquer pecado que você cometer, Deus não vai te condenar, Ele vai te perdoar. Se você chegar lá no confessionário e falar o pior pecado do mundo, o padre vai olhar para você: você está arrependido, filha? Está arrependido, filho? Estou. Então receba o perdão de Deus. Qualquer pecado. Agora não se esqueça que Deus também é justiça. E que se você não quiser mudar de vida, se você quiser continuar neste pecado, um dia a justiça de Deus vai acontecer na sua vida. Acolha o perdão de Deus.
acolha a misericórdia de Deus. Não espere para amanhã a tua conversão, se você pode fazer ela hoje. Amém? Diga comigo: obrigado, Jesus, porque tu és um Deus de misericórdia. E que bom que Ele é um Deus justo também, porque ser justo é bom. Imagina se a pessoa pudesse fazer o que quisesse e está lá no céu com você. Aí, tá vendo? Você fez de tudo para entrar aqui, eu não fiz nada e estou aqui. Isso é justo? Não. Agora preste atenção. Às vezes a pessoa vagabundeou a vida toda, como aquele ladrão safado na cruz. Errou a vida toda, mas no último minuto ele pediu perdão. E a misericórdia de Deus não resiste o pedido de perdão. Aí Jesus olha para ele e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E o outro não se falou, mas ele não se arrependeu, pelo que parece. O ladrão ainda fala: meu querido Deus, olha você onde você está, a gente está aqui por causa dos nossos erros, esse homem não cometeu mal algum. Aquele outro lá estava dando a mínima, sei lá para onde ele foi, mas esse aqui foi para o paraíso. Cuidado, porque no Evangelho tem aquela palavra assim: as prostitutas vos procederão no reino dos céus. Ou seja, as prostitutas vão entrar no céu primeiro que vocês, que se acham santos, porque tem muita gente que se acha santo e que acha que já está no céu. Cuidado. Aí Jesus fala: você que se acha santo, você que acha que porque você acha-se santo e fica condenando os outros, né? Aquele ali é sem vergonha, aquele ali não reza, aquele ali não faz isso, eu pago o dízimo, eu rezo o rosário, eu faço isso. Aí você fica julgando os outros porque não são igual a você. Aí Jesus fala para esse povo: cuidado, as prostitutas vão entrar no céu primeiro que vocês. Só que preste atenção. Por que as prostitutas entraram no céu? Porque fizeram sexo e ganharam muito dinheiro por causa disso? Se for assim, meu filho, vai tudo para o prostíbulo e nós vamos para o céu. É isso que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte: vocês se acham santos e ficam julgando os outros. Vocês condenam as pessoas. É muito provável que vocês não entrem no céu porque vocês se acham melhores, vocês são orgulhosos, vocês são fariseus hipócritas. As prostitutas viveram no pecado. Sabe o que aconteceu? Muitas delas se arrependeram do que fizeram, mudaram de vida e vão entrar agora no céu primeiro que vocês. O segredo para entrar no céu é o que, minha gente? Arrependimento. Marca isso no teu coração. O segredo para entrar no céu é arrependimento. Se arrependeu, está no paraíso. O ladrão na cruz se arrependeu? Paraíso. Zaqueu, ladrão, se arrependeu? Hoje mesmo a salvação entrou na sua casa. A prostituta se arrependeu? Paraíso para você. O segredo é arrependimento. E onde que você prova que você se arrependeu? Se você entra dentro de um confessionário. Me desculpe, se você não pode entrar dentro do confessionário, mostra que você ainda não se arrependeu. Sim ou não? Mas eu não posso me confessar, Frei. Quem disse para você que você não pode? Claro que você pode. A questão é que para entrar lá, só entra quem está arrependido. Geralmente a pessoa que não pode é porque ela está em alguma situação em que ela não se arrependeu ainda. Se você não se arrependeu, você não pode entrar no confessionário. E se você não se arrepender, será que você vai receber a salvação? Cuidado. Eu não sei, eu não sou juiz, é Deus que vai julgar você. Eu não estou colocando ninguém no inferno. Quem sou eu? Eu só estou te alertando que, segundo quando eu leio a Bíblia, eu começo a perceber que só entra no céu aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Essa palavra foi muito forte, hein, gente? Não fecha os ouvidos, não. Jesus escreveu no chão para que essa palavra produza frutos.
no seu coração. Que essa palavra produza frutos de conversão na sua vida. Deus te ama. Deus não quer te colocar no inferno. Ele morreu na cruz para que você fosse salvo. Um dia Jesus fez uma prece ao Pai: Pai, eu não quero perder nenhum dos que você me deu. Jesus não quer perder você. Jesus não quer que você vá para o inferno. Ele quer salvar você. E é por isso que Ele diz para você o seu pecado: olhe para dentro de si, para que você se arrependa, porque eu te quero no céu. Aliás, eu já fui preparar um lugar para você. Você já parou para pensar? Você construiria, vamos dizer que você tivesse dinheiro para construir casa para todo mundo aqui. Todo mundo que está nessa igreja aqui, 600 pessoas. Você tem dinheiro para fazer uma casa para todo mundo. Aí você gastaria do seu dinheiro para construir casa para todo mundo, sem ter a certeza que todo mundo vai? Você gastaria o seu dinheiro? Detalhe, você não pode colocar outra pessoa, só pode ser essa. Jesus fez uma casa para você, porque ele acredita na tua salvação. Ele acredita. Tem uma casa para você, escrita com o seu nome. Essa daqui é do Frei Gilson. Está lá, minha casinha está lá. E se eu não for, ela vai ficar vazia. Mas está lá. Ele morreu na cruz para me dar essa casa. E lá eu não vou ter mais lágrima, lá não vou ter choro, lá não vai ter sofrimento. Lá eu vou ser feliz de verdade. Porque nesse mundo aqui, ninguém é feliz de verdade. Aqui é muita lágrima, sofrimento, tribulação, angústia, pecado. Lá não vai ter o Satanás para tentar a gente. Lá não vai ter nada. Lá só vai ter Jesus, Deus, a Trindade, os anjos, os santos. Eu e você lá. Deus é misericórdia. Mas Deus também é justiça. Que nós aprendamos e deixamos essa palavra entrar em nosso coração. Amém? Aplauda a misericórdia e a justiça de Deus.